Opa, eu sou o Sunset e bom, sejam bem-vindos a uma obrinha que promete, rapaziada. Então bora pro vídeo. Então a história começa no Japão. O ano era 1970 em Tóquio, onde aparentemente está acontecendo uma catástrofe. E em meio à destruição e chamas, conseguimos ver algumas pessoas ativando círculos mágicos e apontando para uma espécie de monstros, quando um ordena para eles abrirem fogo contra as criaturas. E após uma grande explosão, vemos que o bicho não recebeu nem sequer um arranhão. E com uma cara de medo e desespero, o cara manda um "a gente tá fudido sincerinho", enquanto o monstro se aproxima, começando a preparar uma chama em sua mão. Então ele dispara contra aqueles magos. Vemos assim uma baita explosão. Porém aparentemente nenhum deles se feriu. E do meio da fumaça, todos notam um cara de cabelo branco que já vem com presetzinho de protagonista, parando em uma pose muito badass. Assim todos notam e ficam aliviados. Então ele se vira falando que eles foram muito bem. E aqui foi onde 90% do público feminino da obra se apaixonou. E 100% do masculino também. Então ele pede por uma retirada geral e bate no peito falando que é pra deixar com ele. O maluco é brabo. Então os aspirantes a coadjuvantes saem correndo com o rabo entre as pernas. Então o figurante 1, que não sabe que aquele é o protagonista, pergunta se eles podem mesmo fugir e deixar ele pra trás. Então o figurante 2 chama ele de imbecil, perguntando se ele não sabe que aquele é simplesmente o fundador da magia e também o mago mais forte. Cê é louco, o Protinho é embaçado. Então o figurante 1 pergunta se aquele ali é o famoso Ishikami Atsumo. E o cara, chorando de alegria, responde que sim. Vemos então que o nosso prota está cercado daqueles monstros, e um deles tenta usar aquela chama novamente, mas o prota fala que ele é lerdo demais, partindo pra cima dele, desferindo uma magia que arranca o chifre do corno, que já fica se tremendo de medo. Então o Protinha manda todos virem de uma vez, que tá tendo promoção. Trazendo um amigo, vocês já vão abraçadinhos para 7 palmos debaixo da terra. Então nos é explicado que um dia, no mundo todo, uma enorme quantidade de monstros começou a aparecer. E esse evento foi chamado de A Calamidade. E que as armas que já haviam sido criadas pela humanidade não faziam efeito nenhum contra esses monstros. Então a humanidade em desespero começou a tentar achar alguma forma de se defender contra as criaturas, pensando na possibilidade da magia existir. E bom, foi dito e feito, tornando a magia a única forma de combater os monstros, fazendo a batalha durar por uma década. Então aparentemente esse momento que a gente tá vendo agora são 10 anos depois de que a calamidade aconteceu. Voltando ao presente, é dito que o único capaz de salvar o mundo é o nosso Protinha. Novidade. Então aparece um ser em sua frente que ele chama de o mais poderoso monstro, um deus demoníaco, o chefe da calamidade. Diz nosso prota estar sentindo o poder mágico enorme da criatura, que não perde tempo e manda uma magia que mais parece um raio laser gigante na direção do protagonista, que ativa uma barreira e consegue se proteger. Então ele diz que esse monstro está usando magia de 14º nível, e que ele já tá indo com tudo logo do começo. Então o bicho já começa a conjurar outro círculo mágico com 6 elementos, que obriga o nosso prota a erguer uma barreira em sua frente, que aparenta ser de terra e possuir algumas vias em toda a sua composição. Então o monstro dispara contra a barreira, causando uma grande explosão, e vemos nosso prota caindo. Mas rapidamente ele se recompõe, e fica surpreso com a força do monstro, falando que não tem como ele ganhar desse jeito, e acha que não tem outra escolha, emanando uma aura extremamente poderosa. Ele então explica que o poder mágico é determinado pela sua classificação, e que é a quantidade de círculos mágicos que determina a classificação mágica. E que se a classificação do deus demoníaco pode atingir a 14ª classificação, o dele atinge 15, lançando uma magia chamada de Vazio Inocente. Então o deus da calamidade é enfim derrotado. Só que junto a isso, nosso prota também cai, já que ele usou toda a sua magia. E em suas últimas palavras, diz que morrer como um grande sábio nem chega a ser tão ruim assim, e que ele teve uma boa vida. Porém, assim que ele fecha seus olhos, vemos o que parece sua alma saindo do corpo em uma esfera dourada, que vai em direção a um quarto de hospital, entrando no corpo de um garoto que estava aparentemente todo ferrado. E sim, rapaziada, essa é uma obra onde o brabo reencarna no corpo de um adolescente, do jeitinho que a gente gosta. Então o moleque se levanta rapidamente, se perguntando se ainda está vivo, mesmo após ter usado toda a sua magia. Mas logo ele se assusta se vendo no espelho, não entendendo quem diabos é aquele no reflexo. É, Protinha, você foi de jogar novamente no menu. E vemos que o nome do corpo daquele que ele reencarnou é Kusanagi Minato. Então, pedindo licença, entra na sala uma enfermeira e um doutor, que logo deita Kusanagi e retira suas bandagens, ficando desacreditado, pois ele havia perdido a consciência e estava em um estado crítico por causa de um acidente de trânsito.
mas que agora ele está completamente curado, falando que é como se ele tivesse sido curado por magia sagrada. E ele confirma em sua cabeça que seu corpo é automaticamente curado por magia sagrada, mas fica confuso com essa história de acidente de trânsito. Então ele pergunta pro doutor se seu poder mágico havia se esgotado. O doutor, que não entende nada, questiona isso de poder mágico. Ele deve estar achando que o Proto tá ficando doido. E então ele continua, dizendo que sua magia havia se esgotado enquanto ele enfrentava os monstros durante a calamidade. E com a cara que o doutor e a enfermeira fizeram, aparentemente eles têm certeza que o moleque doidou. Então o doutor pergunta se ele poderia falar o seu nome e em que ano eles estavam. E ele diz que seu nome é Ishikami Minato e que provavelmente o ano é de 1970. Ele fala que pode ser uma sequela de perda de memória causada pelo acidente e diz que seu nome é Kusanami Minato e que o ano é 2022. O Prota não entende nada e fica surpreso, pois já se passaram mais de 50 anos desde que ele tinha sido contratado pelo Vascão. Mas mesmo confuso, ele acredita que os médicos não estão mentindo. Então olha para o lado e avista uma televisão e fica impressionado com tão fina e como a sua qualidade era tão nítida. Também, última vez que ele assistiu televisão foi na outra vida e estava passando o primeiro Planeta dos Macacos na TV Zona de tubo. Ele nota também um aparelho na mão da enfermeira que ele nunca tinha visto, se perguntando se esse é o futuro. Prota tá parecendo Chico Bento quando aquele primo da cidade vai visitar ele. O doutor então fala com Kusanami que a calamidade que ele estava mencionando havia sido há 50 anos atrás e que desde então a calamidade nunca mais apareceu. O Prota, surpreso com esse fato, pergunta sobre os monstros. Então o doutor diz que ainda há monstros, mas não muitos, e que o mundo agora está bem pacífico. Então o Prota agradece, ficando muito feliz com essa notícia. Então o doutor continua dizendo que Ishikami Minato morreu na grande calamidade há 50 anos atrás, dizendo que ele se sacrificou para salvar o mundo. Mal sabe ele que ele tá falando com o próprio Ishikami, se bem que ele falou ser ele. Mas ele conclui, bem sério, falando que, portanto, ele não é Ishikami Minato. O Prota então percebe que ele realmente morreu naquele dia, e que agora ele reencarnou como Kusanami Minato, mas se pergunta como e por que disso. Algumas semanas se passam e aparentemente ele teve alta do hospital, e então volta para o quarto de Kusanami, que na verdade agora é o quarto dele. Então ele puxa o Wikipédia pré-histórico, vulgo pranchetinha, que contém tudo da vida do novo corpo dele. Então é dito que os pais deles morreram quando ele era uma criança, e que ele foi expulso pelos seus pais adotivos e foi mandado para um internato, e que ele está sobrevivendo até agora com a herança de seus pais. Ele se deita pensando que não existe nenhuma magia de reencarnação e se pergunta se isso foi obra de Deus ou se foi apenas pura sorte. Então ele pega o que parece ser uma carteira de estudante e vê que ele está matriculado em uma escola de magia, Kamui, e diz a si mesmo que em seu tempo não havia motivo para existir uma academia. E isso parece interessante, até que ele nota algo em sua bolsa vibrando. Então ele pega o celular e ele estava recebendo uma ligação de um tal de tá dando cu. Esse nome é sacanagem. Ele não reconhece o quem é e nem o que é, e muito menos sabe o que fazer. Então ele simplesmente diz que tanto faz e taca o celular pra longe, que cai no chão notificando uma mensagem. E esse tal de tá dando é bem insistente. Na mensagem diz que ele sabe que o Prota recebeu alta do hospital e diz pra ele ir logo pra escola. E que ele também tava ficando sem dinheiro. De mal sabe esse aí que o moleque que ele aparentemente tava fazendo bullying já não é mais o mesmo não, velho. Esse aí tá no aço. Então aparentemente no dia seguinte o Prota vai até a escola de magia e diz que ir pra escola sendo um adulto faz o coração dele acelerar, e que isso era incrível, até que ele vê um estudante usando uma magia, e aparentemente foi tão ridículo que ele mesmo fala: que merda de magia foi aquela? E após olhar o poder mágico dos estudantes, faz uma cara de desespero, de como se tivesse deixado o celular quebrado a primeira semana que comprou, dizendo que o poder mágico atual é muito decepcionante, e dizendo que isso não pode ser real, porque comparando com o mago novato da época dele, era tipo 1/10 do poder do mago, ou seja, a rapaziada hoje em dia tá muito fraquinha, e se pergunta se essas pessoas podem ser consideradas mesmo magos. E o Prota sai resmungando, dizendo que o mundo está em paz, mas mesmo assim a magia decaiu muito. Então o Prota diz que aparentemente essa é sua sala, e é tipo recordar o passado dele, e ele tá ansioso, pensando se aquele corpo novo tem algum amigo, até que chega um mano estourando a porta, dizendo as seguintes frases: seu merda, você ignorou minhas mensagens, não é? Mesmo sendo só um inseto. E o Prota não faz ideia de quem é, dizendo: e você, seria quem? Então o cara fica puto e dá uma bica
bicuda na mesa, dizendo: como você ousa esquecer do Tadano, seu pedaço de merda, fracote, apontando pra cara do protagonista. Então o Prota reconhece, lembrando que é a Nômica que apareceu naquele visor, e diz que acha que esse é seu amigo, então. E Tadano compra essa aí, falando que finalmente ele tinha lembrado dele, e pergunta se ele sabe o que significa ser um amigo. E o Prota, todo fofinho, diz que vai se dar bem com ele. Mas não, o Tadano tira a mão dele das mãos do Prota e diz pra ele entregar tudo, pra passar toda a grana, que sabe que ainda tá sobrando da herança dos seus pais. Então Kusanagi finalmente entende que na verdade ele só tava sofrendo bullying. Então o tal do Tadano já arma um soco dizendo que o protagonista era muito arrogante. Até que chega uma mocinha de cabelo azul dando bom dia pra turma. E aparentemente ela é toda maravilhosinha, tem cheio de close dela que mostra saia, mostra peito, mostra cabelo, mostra tudo. E o Tadano já fica todo aboiolado vendo ela. A gente já sabe, né? O Tadano aí vai ficar de segunda via, né? O protagonista vai pegar a waifuzinha. E antes disso aí, ele manda o protagonista não se esquecer. Bom, a aula começa e é sobre a grande calamidade. E que a calamidade final foi conhecida como a grande calamidade. E que monstros apareceram pelo mundo todo e a humanidade entrou em total desespero. Mas o pioneiro da magia, chamado de o grande sábio Ishikami Minato, pensou diferente. E ele não desistiu e derrotou todos os monstros sozinho. E no final, ele batalhou contra o chefe da calamidade, o Deus Demônio, no qual o derrotou arriscando sua própria vida. E até então, a calamidade nunca mais voltou. E agora responda, quem foi exatamente Ishikami Minato? E a primeira que levanta a mão é a waifuzinha de cabelo azul, querendo responder. E bom, o professor deixa, e ela diz que o único sobrevivente da primeira calamidade é o primeiro mago, e o motivo pelo qual a Academia de Magia foi construída, dizendo que ele foi um herói do mundo, e o ídolo de todos os magos. E o professor afirma que ela tá correta e ele foi o único sobrevivente da primeira calamidade, e foi o primeiro a usar magia, e que essa Academia de Magia foi criada para fazer mais magos como ele, e ele é o maior mago da toda a história humanidade tudo. Ele é o maior mago, insano, o protagonista é absurdo. E manda todo mundo prestar atenção, porque diz que isso vai cair na prova. O protagonista já tá doido, agonizando. Não parem com isso, por favor. Ele tá todo envergonhadinho aqui, fofo, meu Deus do céu. Ele diz que é muito vergonhoso e que não achou que ia ser torturante assim. E fala que não devia ter vindo pra escola. Mas é como o doutor falou, o mundo agora está em paz. E se pergunta se é por isso que os magos ficaram tão fracos. E o prota nota mesmo, que tá tudo muito tranquilo lá fora. Até que o professor fala que a aula dele vai acabar por hoje e que no dia seguinte seus poderes mágicos serão avaliados. E até que chega nosso querido Valentão perguntando se ele ouviu que amanhã é dia de avaliação de poder mágico e que seria divertido ver seu poder mágico de merda. Pronto, então fica puto falando que esse moleque não cala a boca e que é melhor ele não ficar ali. E o Valentão, pra cutucar a onça de vara curta, fala pro Protini que os pais deles também não tinham nenhum poder mágico e que ele então era um órfão desgraçado e que ele tinha se esquecido desse fato, caindo na gargalhada. E aqui o clima, né, ficou tenso. A gente sabe o que vai dar com esse moleque, mas coitado dele. Então o Prota vira afirmando que esse maluco era retardado. E ele fica extremamente nervosinho, perguntando que merda ele tinha dito. E que ele era um arrogante doente. Então ele começa a conjurar uma chama em sua mão. E todos os alunos à volta ficam em choque, perguntando se ele vai mesmo usar magia na sala de aula. Ele que não tá nem aí, manda o protagonista morrer enquanto lança a magia em direção a ele. E o protagonista vê a magia vindo em direção a ele e nem se mexe, ele fica paradinho ali. Enquanto a waifuzinha acha isso muito perigoso e tenta correr para salvar o protagonista. Mas não dá tempo, e uma grande explosão acontece. E a waifuzinha de cabelo azul fala que ele não pode usar magia numa disputa tão ridícula, e que alguém pode acabar se machucando. E o Tadano fala que ele que tinha tentado lutar com ele, que não era culpa dele de nada. E a gente vê um monte de fumaça saindo, parecendo que alguém, né, deu aquela bongada massa. E o nosso pratinha tá ali em pé, segurando a bolsa na maior tranquilidade possível, como se tivesse esbarrado um mosquito nele. E ainda diz em um tom debochado, dizendo que ele tinha pego ele. Vixe. Tadano fica incrédulo que ele nem tinha sofrido um arranhão depois de levar uma magia direto na cara. E que não entende o que tá acontecendo. Então o pratinho explica que se a magia for de nível 1, ele consegue defender com a barreira mágica. E que nem precisa usar magia pra isso. Então Prota, com uma aura medonha, diz que tinha tolerado isso só porque ele era uma criança, mas que agora ele deveria ser punido. E aqui eu tenho certeza que esse Tadano aí deu uma cagada nas calças. Ele começa a emanar uma aura roxa de uma magnitude tão grande e
começa a brilhar e todo mundo não consegue enxergar nada, não sabe o que tá acontecendo, se pergunta que magia é essa e que não tava entendendo nada. E o protagonista começa a caminhar lentamente em direção ao Tadano, que já tá se tremendo, filho. Tadano tá como? No medo. Então o protagonista ergue sua mão em direção ao moleque que já morreu por dentro, a alma dele indo embora. E o moleque então é salvo pelo Congo, porque o professor chega perguntando que barulho foi aquele e se tem alguém usando magia ali. Então o protagonista dando um suspiro, diz que não aconteceu nada na sala de aula e que talvez tenha sido algo que tenha vindo do lado de fora. O que o professor acha estranho, dizendo que não tinha nenhuma atividade de clube acontecendo pela escola. E o protagonista tenta disfarçar, dizendo que existe uma possibilidade de alguém estar praticando, pois as pessoas ficam muito felizes sabendo que podem usar magia. Eu, por exemplo, se eu pudesse usar magia, eu ia ficar o dia inteiro tacando bola de fogo todo mundo. Brincadeira. Então o professor pergunta da fumaça que saiu da sala. E o prota diz que aquilo também veio lá de fora. E então o professor diz que se é o Kusanagi que tá dizendo, isso deve ser verdade. E ele fala todo determinado que vai achar o culpado. E manda os alunos voltarem aos seus lugares. Então o protagonista agradece e diz que vai criar umas provas falsas só pra ninguém ser punido e esse assunto ser encerrado. Então a waifuzinha de cabelo azul fica meio cabreira com o protagonista. E o Tadano já chama ele de desgraçado. E o prota volta a dizer que mesmo que eles sejam apenas alunos, o nível de magia deles é muito baixo. E se pergunta se eles no mínimo conseguem derrotar algum monstro. E completa dizendo que mesmo que não tenha calamidade, ainda existem monstros por aí. E fala que ele vai checar. Até que ele volta à velha Shibuya, e a gente vê a cidade totalmente destruída. Então nosso prota sai caminhando pelos ares, para em cima de um prédio e diz que Shibuya está bem diferente. E enquanto caminha usando sua magia, ele diz que mesmo tudo estando em ruínas, tá tudo bem tranquilo. E acredita que a polícia cuidou dos monstros que restaram. Até que ele consegue sentir uma aura bem distante de um monstro, e também a de um único ser humano por ali. Então ele usa sua magia de impulsão e segue extremamente rápido em direção àquele monstro. Nisso a gente vê uma mulher cercada por monstros e pede para eles se afastarem. E quando o monstro estava prestes a atacar, o protagonista para numa pose de super-herói em frente ao bicho, que já vai direto atacar ele, e num piscar de olhos é totalmente destruído pelo protagonista, que invoca uns espinhos do chão. E parando de uma forma muito B10 na frente da moça, ele olha para trás e vê que ela tá toda medrosinha. E no seu peito tinha um distintivo. E aparentemente ela era uma policial mágica. E bom, como o protagonista notou esse distintivo rápido, né, rapaziada? E ao se virar, fala pra ela ter mais cuidado numa próxima vez. E antes mesmo dela agradecer, ele já sai a milhão usando a sua magia, deixando a garota muito confusa, perguntando quem era aquela pessoa. E que ele parecia ser um grande mago, mas que parando pra pensar, ele não conjurou nem sequer uma magia pra derrotar aqueles tanto de monstros. Então voltamos pro protagonista dizendo que foi bom ele ter escondido seu rosto, já que ele acabou de reencarnar e não queria chamar muita atenção. Mas fica decepcionado, dizendo que não dá pra acreditar que ela ia morrer pra um monstro de nível tão baixo, e que os policiais mágicos decaíram bastante. E diz que pelo que parece as pessoas dessa época não conseguem derrotar um monstro, não apenas os estudantes, mas que também os policiais também. E decepcionado diz que os magos dessa época são certamente uns fracotes. E sorri, dizendo que parece que até nessa época ele vai ter que ser um mago mais poderoso. E ele sai em disparada, dizendo que acha que por hora é melhor ele derrotar os monstros que estão por ali. Então chegamos no dia seguinte, no dia da avaliação mágica. E o professor aponta para um cristal, dizendo para eles conseguirem um bom valor mágico e um atributo. E que esses valores são os mais importantes, caso seja do desejo do aluno se tornar um mago profissional. E o protagonista se pergunta mesmo se dá pra medir o seu poder mágico usando aquela coisa. Então ele fica cabisbaixo falando de uma tal de percepção mágica, e que isso era fundamental. E os alunos não saberem disso era tudo bem, aceitável. Mas para os professores não fazerem ideia era lamentável. E até que a waifuzinha chega do nosso protagonista perguntando se aquele era um bom momento. E os alunos Maria Fifi já fica cochichando, falando que a Mizuru e o Kusanagi estão conversando. Então ela chega falando que essa é a primeira vez que eles estão se falando, e que ela é a segunda filha da casa nobre de magia de Mizuha, a Mizuha Yuika. E o prota, sem entender nada, se pergunta o que é um mago nobre. E ela fica incrédulo dele não saber, falando de umas 4 casas nobres. E ele diz que no seu tempo não existia coisas assim, e que nunca ouviu falar dessa família Mizuha. E ele, usando percepção mágica, diz que o poder dela não é bom, ainda mais para uma tal de família nobre de magos. Então ela se pergunta o que tem de errado com esse cara, depois dela ser generosa e começar a conversar com ele. Aqui ela deve estar se achando muito, né? O queridona, o protagonista é esse mano aí, não é você não, viu? E ela fala pra ele ser mais grato.
Nisso a gente vê o Tadano xingando o protagonista, só por ele estar conversando com a waifuzinha de cabelo azul. Então o protagonista pergunta pra ela o que os magos nobres têm a ver com ele. E a garota já fica irritada, falando que quanto mais ele fala, mais ele irrita ela. E bom, ela começa a respirar fundo e diz que é uma nobre, e ela tem que ter dignidade. E o protagonista tá sem entender o que essa garota tem. E a garota volta em sua mente com o motivo que fez ela vir falar com ele. Que quando o Kusanagi foi atingido ontem por uma magia, ele saiu intacto. E quer saber qual que é esse motivo. E antes dela conseguir perguntar, o professor chama os alunos do fundo para se prepararem. E o protagonista disfarça falando que é hora de medir os poderes. Então a garota de azul ia tentar impedir, mas diz que agora ela vai acabar vendo o poder mágico depois dessa avaliação. Então decide não interromper. E o Tadano, cheio de si, fala: euzinho serei o primeiro. E começa a conjurar chamas em sua mão e dispara contra a máquina. Tadano conquista 1000 pontos de poder mágico e o atributo de fogo. E ele fica todo felizinho porque é melhor do que a medição que ele fez anteriormente. Então o protagonista fala pra si mesmo que se aquilo foi 1000, então com isso o protagonista consegue ver que os padrões de medida ainda se mantêm os mesmos de 50 anos atrás. E o professor chama o próximo, que é a Mizuha Yuika. E ela já vai emanando sua aurazinha azul, assim encostando no cristal. E podemos ver que seu atributo é água, e que ela consegue dobrar os pontos do Tadano, alcançando 2000 pontos de poder mágico. E todo mundo fica surpreso. Então o professor diz que esses dois estão no topo de poder esse ano, e que eles serão magos fantásticos. Então o Babaú já fala que, como esperado, o Tadano é o prodígio da magia de fogo. E a garota diz que a Mizuha é incrível. E o protagonista, novamente indignado com a cara de que viu e não gostou, diz que isso só pode ser uma piada. E ela só é um pouco melhor do que uma maga amadora. E ela sai toda grandona falando assim: o que você achou dessa, hein, Kusanagi-kan? Esse é o verdadeiro poder da casa Mizuha. E o protagonista, vendo a cara dela toda brilhantezinha, se pergunta se ela tá orgulhosa só com essa demonstraçãozinha de poder. E diz que isso é inacreditável. E bom, o professor chama o grande esperado Kusanami Minato. Nisso os alunos já começam a cochichar, dizendo que no ano passado ele havia sido o último no ranking. E que ele é um aluno impressionante, mas que seu talento em magia é ridículo. Então Tadano diz que ele não tem talento algum, e fala pra ele se envergonhar na frente da Yuika, chamando o protagonista de desgraçado. E a Yuika já tá toda curiosa pra saber quanto é o poder mágico de Kusanami, e diz que com certeza ele não vai passar o quanto ela tem. Então o protagonista se põe em frente ao cristal, se perguntando o que ele deve fazer. Se ele deve se segurar um pouco ou não. E decide não se segurar. Então enquanto ele encosta no cristal, ele libera uma aura arco-íris, enquanto diz que vai dar o seu melhor, se perguntando se aquilo era capaz mesmo de medir o poder do grande mago. Então a gente consegue ver por fora da escola uma grande aura com várias cores emanando. E uma outra garota de cabelo azul e um maluco em cima da carteira percebem. E a waifuzinha de cabelo azul se perguntando o que é isso. E tudo começa a tremer, explodir, rachar, até que a gente vê uma grande explosão no céu. Até que a máquina entra em colapso e explode. E os alunos tentam se proteger. E vem aquela magia arco-íris destruindo todas essas fagulhas. Então, parado numa pose séria, ele se pergunta se a máquina se quebrou antes mesmo dele usar todo o seu poder. E fica decepcionado que ninguém conseguiu sentir o seu grande poder mágico. E se pergunta se esses caras são capazes mesmo de se tornarem magos. O professor, preocupado, então pergunta se alguém se machucou. E todos dizem estarem bem. Então o professor vai até o Kusanami, perguntando se ele está bem. E bom, ele diz que acredita que está bem sim. E o professor diz que ele teve sorte. E que ele estava bem no meio daquela explosão. E essa é a primeira vez que o aparelho de avaliação é destruído. E se pergunta se foi algum tipo de defeito. E que isso não é bom, porque agora ele não consegue saber o poder mágico e nem o atributo de Kusanami. Então Kusanami pergunta pro professor se isso é realmente ruim. E o professor fala que eles usam isso para dividir os alunos para as aulas de combate. E diz que eles iriam decidir os grupos após verem os resultados. Mas quebrou. Então o professor vira pro Tadano e pergunta se o Kusanagi poderia participar do seu grupo. Fala pro professor que claro, e que seria ótimo que ele participasse. Então o Tadano chega no ouvido do protagonista e fala que eles vão se dar muito bem. O dia então amanhece, e chegou o dia da aula prática. E o professor explica que ainda há monstros em locais que foram abandonados e destruídos pela calamidade. E essa é Shibuya. E que de tempos em tempos, policiais vêm aqui matar os monstros. E então, os acadêmicos são chamados para ajudar com isso. Já que mais da metade dos monstros foram mortos por grandes magos, não existe motivo algum para se preocuparem. Então o Prota diz que não esperava que a aula seria ali, em Shibuya. E diz que acha que os alunos conseguem até lidar com alguns monstrinhos, já que eles vão estar divididos em grupos.
E se pergunta se não foi ali que ele veio ontem. E acha muito estranho, porque tem certeza que matou todos os monstros que ali existiam, mas diz que ainda consegue sentir alguns. E ao fundo vemos duas garotas dizendo que vão competir. E o Prota já fica desapontado porque eles não levam a sério nem sequer uma aula prática. E vemos de novo a waifuzinha de cabelo azul carando o Prota com uma cara bem séria. Então o professor dá início à aula prática e fala para eles não se afastarem dos seus grupos. Então o idiota já se aproxima do protagonista falando para ele não atrapalhar e ficar quietinho no canto. Ainda diz que tá sendo gentil com ele e falou que não vai pegar leve dessa vez. Então o Prota, já cansado de tudo isso, fala que se ele não gosta dele é só começar a ignorá-lo. Isso aí já é motivo pro Tadano ficar todo irritadinho, mandando ele calar a boca e falando que ele é um pedaço de lixo. E então, pra surpresa de 0 pessoas, ele fica nervosinho só porque a Mizuha tá interessada por ele. E o Prota não entende nada. Então cai a ficha do Prota e pergunta se ele gosta dessa tal de Mizuha. Então, tá dando no ódio. Esse nome não dá. Então o moleque no ódio começa a conjurar uma magia na mão, chamando o Prota de filho de uma mãe boa, falando que vai matar ele. Ah, e aparentemente não é só ele não que tá conjurando a magia. A rapaziadinha ali, o bonde do baba-ovo, tá conjurando a magia de fogo junto. O protagonista diz que acha melhor eles não fazerem isso, mas o Tadano, que já tá todo nervosinho, fala tarde demais pra pedir desculpa. Então o Prota avisa que tem água atrás dele. Então ele fala que não é tão idiota assim, mas mesmo assim ele olha pra trás e vê um monstro imenso atrás dele, mandando uma aura roxa. E aí ele e o bondinho dele já fica todo se tremendo sem entender o que é aquilo. E se pergunta por que existe um guerreiro demônio ali. Então os coadjuvantes baba-ovo do Tadano fala que só ele conseguiria ser capaz de derrotar esse monstro. E ele fala que vai lidar com isso, já que é mamão de açúcar pra alguém tão poderoso quanto ele. E já tá com a magia de fogo chamando o monstro de cuzão. E após disparar a magia, a gente vê uma explosão e ele fala, prontinho. E os baba-ovo já ficam achando o cara muito incrível. Isso dura muito pouco, porque o monstro já aparece atrás da fumaça com uma cara de que, nossa, vai arregaçar tudo. E Tadano já fica em choque, porque o bicho tá sem nenhum arranhão. Então o protagonista fala que um guerreiro demônio não vai cair com uma simples magia de um primeiro nível. Então o monstro começa a se mexer e a rapaziada já começa a se tremer, chorar, pedir pra mãe, pedir pra todo mundo. E enquanto o monstro se aproxima, tá dando de tanto medo que iria morrer, mija nas calças. Esse é o cara que falou pro protagonista não se meter. Então, antes de atacar, o monstro nota alguma coisa e se vira. E olha direto pro protagonista, que encara de volta. E só com essa encarada, o monstro já sente a morte e se afasta. O cara nem levantou a mão e o monstro já tá todo se tremendinho, olha lá. E o protagonista, passando do lado do mijão, fala assim que até o monstro consegue perceber quem que é o mais forte ali. Então o prota começa a emanar sua aura monstruosa. E o monstro já fica todo se tremendo. Então começa a conjurar uma magia de 2 ciclos. Enquanto o protagonista conjura uma magia de level 1. E o Tadano, já sem esperança, fala que ele não vai conseguir derrotar aquela coisa usando a magia de nível 1 e que todos ali vão morrer. Enquanto isso, o monstro já lança uma magia de nível 2, Rochedo, em direção ao protagonista e aquele grupinho de cagão. E o protagonista, com aquele sorrisinho de que sabe o que tá fazendo, lança uma magia de level 1, chamada de flecha de fogo. E a flecha de fogo devora a outra magia. E depois de obliterar aquela pedrinha, a magia alcança o monstro, fazendo com que ele exploda. E não reste nada dele. E o Tadano não entende nada. Se pergunta o que porra que acabou de acontecer. E como o Kusanagi acabou de matar aquele guerreiro demônio. E fica incrédulo, dizendo que não pode ser. Como ele pode ser tão forte assim? E diz que a magia dele de nível 1 não foi capaz de matar o monstro. E o protagonista, que não tá nem aí pro grupinho, se pergunta por que existe um guerreiro demônio ali em Shibuya. E diz que o fato dele já ter matado todos os monstros que estavam ali ontem já torna tudo isso mais estranho ainda. Então se indaga, pensando se é um mau presságio antes do desastre. E fala que a situação está pior do que ele imaginava. Então ele começa a ter algumas memórias do passado. Destruição, crianças chorando e até mesmo alguém morrendo em seu colo. Então, com um olhar já mais cabisbaixo, ele fecha seu punho e se pergunta se outra catástrofe está prestes a acontecer. E ele promete que irá salvar o mundo de novo. E voltando pro grupinho de baba-ovo, se pergunta se ele foi capaz mesmo de derrotar um guerreiro demônio. Ou se ele tava ficando maluco. E se ele era mesmo aquele Kusanagi. Então o mijão, todo bravinho, dá um soco na parede. Parede essa que a nossa waifuzinha de cabelo azul estava espiando o que aconteceu. E vemos que antes dela ficar escondidinha ali, ela estava usando a sua magia de level 1 para derrotar um monstro no próximo episódio. Rapaziada, essa obra aqui veio forte, veio quentíssima. A parte 2 dela já tá sendo feita, hein? Então vocês não perdem por esperar. Até a próxima e tchau.